aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Seguinte, ó, primeiro Makarov mandou superchat. E pensar que o Flávio do Renato passou o carro no Olímpia em 2021. Foi 9-2 no agregado. No agregado. Você vê. Pra vocês verem como o Flávio de 2023 está o Miami. Mais uma final no Maraca sem o Flá. É isso. O trabalho do Renato, inclusive, se você for pegar de aproveitamento, ele é superior, muito superior ao do Sampaoli, do Vitor Pereira, enfim, por aí vai. Tem um... Eu trouxe aquele dia que não era muito superior, não. Mas é o segundo Era depois de Jorge junto Jesus. ali. Era junto, não. Segundo depois de Jesus. Ele tava... No terceiro. No dia que eu trouxe aqui o aproveitamento, ele tava junto com o Sampaoli até. Assim, era... O Sampaoli era o terceiro, ele era o 76, segundo. Uma coisa, enfim. Agora Agora desceu a gente que perdeu o quê? Perdeu Cuiabá, perdeu hoje. Então vamos organizar os Mas aí o Renato chegou na final e você tava lá e viu. A galera tava falando. A galera falava, beleza, ganha essa bodega aí e manda esse cara embora. Sim. Ganha isso. Era isso, cara. Isso eu tenho que entender, porque assim, isso pra mim, na minha cabeça, é muito louco. Por que o Renato Gaúcho, por exemplo, ele chega na final da Libertadores? Se não é o Andrés Pereira, ele poderia vencer. Quando o Andrés Pereira entregou a paçoca, ele poderia vencer o jogo. Não, mas a galera tava puta com ele antes do jogo. Não, com desempenho. Porra, e o desempenho hoje? Não, mas a galera tá muito igual. Nem no final chegou. Mas a galera tá muito igual. Não tava. O desempenho é ruim. Não, mas... O desempenho do time do São Paulo é ruim. O caldo do Renato entorna no jogo do Grêmio, que é perto da viagem pra lá. Mas já tava entornado. Sim, mas aí tinha grupos, né? Não, mas o Atlético Paranaense. Geral querer... O Atlético Paranaense. Aí passou um tempo... Tomou 3-0 do Atlético no Maracanã. Sim, mas aí passou um tempo, fez bons jogos de mata-mata, goleou fulano em oitavas, goleou nas quadras, foi na semi, aí no jogo do Grêmio, que é pra viajar pra final... Aconteceu aquele lance lá que a galera cismou de que... não, o Renato, tirou o Vitinho pra facilitar pro Grêmio. Então, aí você não acha que aí foi pra Montevidéu com essa coisa de... Não dá! Esse maluco aí, boleirão, não dá treino. Ficou lá no Sul, pedindo pro outro dar treino. Aí ali criou esse... Agora tem treino pra cacete. Mas aí eu tô... Então, assim, eu só acho que muitas vezes se tem boa vontade com alguns profissionais... até algum momento, e má vontade com outros. Eu vejo isso. Isso pra mim é claro. Sim, mas se você olhar aí a galera mais ativa de Flamengo em rede social, tava metendo pau no São Paulo também. O São Paulo eu já falava isso aqui. O São Paulo tem uma fanbase de hater gigantesca. Não, o trabalho, mas o trabalho do São Paulo é muito ruim. Assim, o trabalho do São Paulo é muito ruim. Eu acho que teve a fase da construção, teve um momento em que ficou na oscilação do trabalho, mas conseguiu dar uma sequência de jogos sem diminuir o número de gols sofridos. Teve sequência de... mas aí é construção do trabalho, cara. Não, você tomou 3 gols de cabeça. Beleza, então. Aí... 3. Mas chega num jogo importante com esse, se prova que não. A principal questão é você aí chega num jogo desse que é pra passar... Mas pra mim, não. Pra mim é um trabalho sem cara. O Flamengo não tem identidade alguma pra jogar. O Flamengo não tem escalação minimamente definida. Você não sabe qual é o esquema tático que o Flamengo utiliza. O Flamengo entra com 3 zagueiros, entra com 2. Mas isso, cara, você não sabe... o São Paulo. Então, mas... Ganhando ou perdendo, não, mas você tem uma identidade. Ele não mantém uma escalação. No auge dos momentos do São Paulo, você sabia como o time dele jogava. Eu não tenho a menor ideia como o Flamengo joga. Isso em termos de peças, de esquema tático, de, enfim, manutenção na posse de bola ou não, de ser um time mais agudo ou não, cara, eu não sei, não tenho a menor ideia. Flamengo cada jogo o Flamengo é uma coisa. Eu acho que teve um momento do trabalho... Eu não vi nenhuma irregularidade. Ainda mais quando o Pulga voltou e tava começando a ter uma sequência com Pulga, Thiago e Gerson. E lá na frente ele tava com o Gabi, né? Arrasca não. Arrasca sempre foi titular. Mas tava quando mal. Saiu era poupado. Tava mal, mas... Não, mal fisicamente. Depois ele foi botando, mas chegou o momento que... Teve agora um momento engraçado, né? Aí a gente pode pegar isso aí. O momento em que o Flamengo menos evoluiu de jogo pra jogo foi quando ele estabeleceu que, quando o Bruno volta e começa a ter sequência, ele estabeleceu, nos jogos mais importantes, o quarteto na frente, que fez um jogo bom. Que foi com o Grêmio fora. Só esse jogo. Não, mas esse jogo não é... Esse jogo é fora da curva. Não, então... Esse é o Flamengo... Tô falando assim, tô querendo falar aqui. Quando ele estabelece na cabeça dele que, pra esses jogos aqui, eu tenho o quarteto, o Thiago Maia, o Gerson
Só jogou bem aquele jogo. E ele repetiu essa formação nos outros jogos e não teve posse de bola, como é o desejo dele, não teve transição e o time não evoluiu. Cara, eu não sei, se você me perguntar aí, pô, tenho ido sempre aos estádios narrar os jogos e tal. Aí eu vou lembrar aqui, América Mineiro, o Grêmio, que eu narrei, tá, você tem Olímpia, Bragantino, cara, Fla-Flu da Copa do Brasil. Aí você tem, cara, cada um é um Flamengo, assim, não... Sabe? Um time completamente sem identidade. Eu não vejo o time do Flamengo. Você não sabe... O torcedor, acho que tá ligado. Assim, você não sabe o que esperar. Você vai pro estádio hoje. O que eu vou ver em campo? Você não tem a menor ideia de nada. Você não tem ideia de quem são os jogadores. Você não tem ideia da formação, porque ele pode botar 3 zagueiros, pode botar 2 zagueiros, pode botar sei lá quem, pode botar... Não, há um tempo que não tem 3 zagueiros. Não, mas já teve. E já funcionou. Sim. E já não funcionou. Deve ter uns 10 jogos. Ele tem 3 Se eu não me meses de engano, o Bragantino trabalho. eram 3 zagueiros, No não era? primeiro mês, ele usou muito 3 zagueiros. Que era a forma que ele gosta de trabalhar. Exatamente. É. E depois ele foi abrindo mão disso e usando em momentos Até porque o Flamengo tem 3 zagueiros disponíveis mesmo, né? Muitos argumentos. O Pedro era muito utilizado por ele. Agora não é mais utilizado por ele. Mas quando o Bruno Henrique começou a jogar, ele largou. Exatamente. Aí, o Arrascaeta é poupado. Ele em nenhum momento achou uma forma que ele falasse assim. Não tem. Só essa do quarteto nos jogos principais. E outra, também vou dizer mais. Só deu certo num jogo. Ou seja, é um time sem identidade de peças, não tem os jogadores que vão entrar, sem identidade de esquema tático, sem identidade de estilo de jogo. Não é um time propositivo, não é um time de transição rápida, não é um time reativo, não é um time... É um time que deseja ser propositivo. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas contra o Grêmio não vi um jogo posicional, que foi o jogo onde o Flamengo melhor atuou, principalmente ali no quarteto ofensivo. Vi muitas coisas do Flamengo do Jorge Jesus, que não era um jogo posicional na parte ofensiva. Ele tentou manter nos outros jogos. Era o Flamengo sendo atacado então, assim, com espaço. Não. E os caras não tinham bom. Só pra completar. Eu acho o Flamengo sem nenhuma identidade. Sim. Sem cara nenhuma. Tudo que ele tentou implementar, ele não conseguiu. E mais. Que evoluísse, ele ia fazer isso aqui, esse é o caminho. E mais. Técnico trapalhão nas substituições. Perde a quantidade de substituições, não consegue lidar com 5 alterações. Se vocês for lembrar, uma das vitórias do Flamengo, o Flamengo jogou muito mal contra o Corinthians com ele. Sim. Foi uma vitória dos deuses, porque ele fez tudo errado, deixou o Léo Pereira machucado, o Léo Pereira fez o gol, e não foi só essa vez. Foram várias vezes. Demora pra mexer. No jogo contra o Olímpia, todo mundo viu, e eu falo isso aqui, o Felipe Luiz, ele é importante ainda pro time do Flamengo pra um tipo de jogo, que é aquele jogo contra o Grêmio. Jogo quando o Flamengo tá com a bola no pé. Exatamente. Eu falei isso Se o Flamengo não tiver com a bola no pé, vai passar mal. E outra, ficou claro... Mesma coisa o Gerson. O Gerson vale muito no time com o Flamengo... Com a bola no pé. Sem a bola, não marca. E aí, claramente, o Felipe tava muito mal por conta do estilo de jogo que o São Paulo colocou ele pra jogar. Em cima. E aí, o seguinte, e o cara não tira o Felipe. Cadê? Deixou o Felipe até o limite. É um negócio inacreditável.